Você avalia a sua vida cristã? Você de vez em quando dá uma paradinha para ver se Deus está mudando a sua vida? Ou você está indo para a rua, frequentar a igreja, entra ano, sai ano, a gente até cria um hábito, né? Se você não vem na igreja, você sente. Mas o importante é verificar a sua vida, como é que ela está, se ela está em crescente, ou se ela está estagnada, ou mesmo parada. O que a palavra de Deus tem feito na sua vida? A Bíblia diz que a palavra de Deus é poder e vida em nós. Atuada pelo Espírito na nossa vida, ela tem que causar uma transformação. Nós temos falado aqui, inclusive a semana passada, e eu gostaria de voltar mais ou menos ao assunto, porque o que é que eu vejo, irmãos? Nós, como igreja, ainda parece que nós não captamos o que a palavra diz sobre a igreja. Ela diz que nós somos membros uns dos outros. Isso tem que fazer um sentido para nós. Nós não somos uma ilha isolada. Nós dependemos dos outros, porque somos membros de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, está à direita de Deus, mas o corpo de Deus está aqui. E a igreja precisa ter esta composição unitária para que ela possa causar no mundo um impacto. E a gente fica olhando, irmãos, muitas vezes, que a gente não tem isso como uma determinação. Eu tenho que me preocupar com o irmão, como igreja. Nós não estamos aqui para pisar no outro, nós estamos aqui para ajudar o outro. Você vê um alimento, você precisa, com os olhos você vê, com a mão você pega e leva à boca, você sente o odor, o cheiro, os dentes mastigam e há o processamento no estômago. Você vê, todos esses órgãos trabalham para um fim. O corpo de Cristo tem que funcionar assim, irmãos. Capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Nós vamos refletir sobre isto hoje. Capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Todo crente, ele pertence à família de Deus. E nós temos em nós algo que nos interliga, que é o Espírito de Deus. Paulo diz: quem não tem o Espírito, este tal não é dele. Então a minha relação com Deus é espiritual. Eu tenho o Espírito, me comunico com Deus que é Espírito e vivo em comunhão com Ele. Mas eu preciso entender que eu sou membro um dos outros.
Conquanto somos muitos, mas somos um só corpo. Irmãos, eu tenho refletido sobre estas coisas como igreja. Qual é, em uma família, qual é o fundamento da família? O relacionamento uns com os outros. Se eu sou família de Deus, eu preciso ter relacionamento com os meus irmãos, com os membros do corpo. Eu preciso, é por isso que a Bíblia, o salmista dizia: ó quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Nós queremos falar nessa noite sobre... Eu vou dizer aqui, não sei se alguém conhece, Charles Swindoll. Ele diz que na igreja, na família, uma família forte possui 6 qualidades principais. É comprometida com a família. As famílias se fecham em si para proteger um aos outros, os membros dela, é ou não é? Senão não é família. Mesmo não sendo unida, a família é o seguinte: um pensa diferente, outro pensa lá, mas se chegar alguém para falar mal, todo mundo se une contra. Pelo menos deveria ser assim. Hein? Deveria ser assim. Mas você pode estar discordando de um dos membros, mas se chega um terceiro por fora, você se fecha. Para o quê? Comprometido em proteção. Entre eles não se entendem, mas eles se defendem. Então é comprometida com a família, gasta tempo junto. Hoje com essa correria, mas nós fomos em Israel e lá ele fala sobre a família. O Shabat, a reunião onde todos sentam em volta da mesa. Então a família tem um tempo juntos, isso eles preservam até hoje. Tá? Nós aqui estamos quebrando isso no Ocidente pela correria, mas nós precisamos de estar juntos da família e como igreja também. Outra coisa, tem boa comunicação, fala, expressa apreciação um ao outro, tem compromisso espiritual, é capaz de resolver os problemas na hora da crise. Isto quando uma igreja tem esse comprometimento, resolve isso em 2 palavras: comunhão e mutualidade. Você já procuraram na Bíblia quantos mandamentos de mutualidade existem na Bíblia? Aquele que fala uns aos outros, hein? Tem quase 40, 36, 38 mandamentos desses. Nós vamos falar alguns deles hoje. Mas primeiramente, o que é comunhão? Ter em comum. Ter em comum. Ter em comum. A palavra do grego é koinonia, parceiro, companheiro, participante, pessoas que têm em comum. A Bíblia diz que a nossa comunhão primeiramente deve ser com quem? Está lá em 1 João 1:3. Ele fala: nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e com os irmãos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, como é? União, faz parte deste mandamento. O fundamento
da comunhão é o Espírito. Se eu tenho o Espírito, se eu tenho comunhão com Ele, com o Espírito de Deus, eu não entendo, irmãos. Sinceramente, se eu me volto a Deus, tenho comunhão com Deus, por que eu não tenho comunhão com o irmão? Por que a igreja é tão dividida? Por que a igreja, irmãos, muitas vezes você não apoia o irmão, fala mal do irmão? Nós vamos ver isso. Realmente foge. Se eu sou dominado pelo Espírito de Deus, essa possibilidade é dada por Ele, a não ser que eu não tenho nada com Deus. Se eu não tiver nada com Deus, é difícil, irmãos. Mas se eu tiver o Espírito de Deus, eu tolero, eu suporto, eu sujeito, eu perdoo, eu amo. Tudo isto vem de Deus. Nós estudamos aqui recentemente que tudo nós dependemos do Espírito de Deus. Não é na nossa força, é no Espírito. Quando essas coisas saem do controle, você pode saber, eu estou fora de Deus. Então a comunhão, se eu tenho comunhão com Deus, fala, eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho com o irmão, é incoerência. Deus você não vê, Deus está lá. Se você não desfruta aqui, você não pode desfrutar lá. Então, João diz que a nossa comunhão é com a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, lá no versículos 20, 21, 22, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. O propósito de Jesus é trazer essa unidade para o corpo, para a igreja, como a família das famílias. Nós pertencemos à família, mas estamos integrados à família de Deus. Somos várias famílias que se tornam uma família em Cristo Jesus. Então, eu preciso desfrutar de comunhão. Essa relação, irmãos, é o Espírito Santo que habita no cristão. O que parece que nós somos crentes hoje e não estamos dando a bola para o Espírito Santo? Se você quer ter condições de amar o irmão, de suportar o irmão, você tem que viver na dependência do Espírito Santo. Buscar a Deus, é Ele que gera. Por isso que eu perguntei logo no início: você avaliou a sua vida? Se você tem mudança na vida, ou a sua vida é aquela mesma, você não está evoluindo, não está crescendo espiritualmente, você está vindo na igreja como um hábito e não está pertencendo ao corpo, desenvolvendo para trazer crescimento ao outro. Agora vamos, irmãos, aos mandamentos. Uns aos outros. Tem um dever que cada crente tem para com o outro. Eu falei na semana passada que nós não somos ilhas. Eu tenho que me preocupar com o irmão. Sobre o amor, nós vamos falar alguns. Evangelho de João 13:34, Romanos 12:10, 1 Pedro 4:8. Estou anotando. Se eu estou falando assim para ninguém anotar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uns aos outros. Essa palavra vai ser comum. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei.
Então essa palavra uns aos outros vai ser comum. Romanos 12:10. Amados cordialmente uns aos outros, Uns aos com outros. amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uns aos outros. 1 Pedro 4:8, 1 João 3:11. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Multidão de pecado. 1 João. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O que eu perguntei no início? Você se avalia, irmãos? Você ama os irmãos nas suas mais variadas diferenças? Como igreja, você ama o irmão ou você briga com o irmão? O que é amor, irmãos? Amor bíblico. Me defina o amor. Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que amor é esse de Jesus por nós, o amor de Deus? Capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo. Que amor é isso, irmãos? Doador seria me doar pelo meu irmão. O novo mandamento não olha isso. O novo mandamento, tem gente que não se quer nada. O mandamento na lei era amar o próximo. Muitas pessoas não se amam, se detestam. Muitas pessoas, olha, não gostam dela. Agora, o novo mandamento que Jesus mandou, eu tenho que olhar o padrão de Jesus. Não é sobre a minha ótica, é na ótica dele. O amor é doação. O amor que fala no capítulo 13 de 1 Coríntios é um amor, não é aquele amor dos adolescentes. Que você pega um hoje está morrendo de amor, no dia seguinte já está com outro. O amor não é isso. O amor, ele não passa pelas emoções, ele é uma decisão. Por isso que nós temos que amar. Quando é uma decisão, aquilo que Jesus disse em Mateus 5,44 é possível. Ame os inimigos. Se for emocional, você não ama. Mas se for decisão, está na Bíblia, eu quero cumprir, você ama. Agora, se você não tiver o Espírito, você não ama. O amor é paciente, é benigno. E quando você explode com outro? A gente está falando do papel. É isso A gente aí. tá falando do papel. Não, mas eu estou dizendo isso. Veja a qualidade do amor. O amor é paciente, é benigno, o amor tudo suporta, tudo crê. Mas de vez em quando você chuta o balde. E aí? Aí tem que pedir perdão. No perdão de Jesus Não é amor. Aí pede perdão. Volta, pede perdão. Marido com mulher, né? De vez em quando não sai do sério. De vez em quando você tem uma taca lá. Tem gente que apanha, você sabe que apanha e gosta. Sua amiga lá que vai. Não, as bolivianas falam, você me pega porque me quer. Mas veja bem, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser assim com o corpo.
Tem pessoas na igreja que pensam totalmente diferente de nós. Se você não tem o Espírito de Deus, você não vai tolerar. Irmãos, quando eu não tenho o Espírito de Deus, eu olho para o irmão, se eu quiser achar 1000 defeitos nele, eu vou achar, porque ninguém é perfeito. Eu só tolero e olho ele com bons olhos, porque eu tenho o Espírito de Deus e eu quero cumprir a palavra. A mesma coisa com a marido e mulher. Se você quiser brigar dentro de casa, você briga por qualquer coisa. Ah, deixou a xícara fora, deixou. E aí é um motivo para ter discussão. Mas a Bíblia não manda isso. Então, o que você tem? Você tem que encaixar no padrão da Bíblia. Por isso que eu estou falando. Você se avalia. Porque muitas pessoas vêm para cá, ouvem tudo e chegam em casa, quebra o pau. E fala que é crente. Se quebra o pau lá, quebra o pau aqui. E aí a gente fala, que corpo é esse? Que eu estou mutilando o meu irmão, quando ele deveria dar a vida em favor dele. Quantas pessoas nós ferimos na nossa trajetória? Seu filho não tem amor. É uma palavra maldada. Com rispidez, a pessoa passa, você... E aí fica sequela. Irmãos, você sabe por que eu estou ministrando isso? Se nós queremos crescer como igreja, ganhar vida, nós temos que mudar o nosso conceito. Nós precisamos ser corpo de Cristo, preocupar uns com os outros e preocupar com o perdido que não tem salvação. Como nós estamos na nossa, nós não nem falamos para o nosso parente que Jesus é a solução. Porque aqui nós temos a nossa espada, é a espada mesmo de matar, não é a espada da palavra. Solta, fumega. Tá feio, irmãos. Eu tenho tratado aqui, tem dia que pergunta ali, vem de manhã, só chega em casa à noite. Pessoas mutiladas espiritualmente, porque os crentes estão mutilando a boca, porque não tem controle. Isso nós estamos fora do padrão. Eu tenho, irmãos, eu tenho que amar o irmão, porque é corpo, e não é meu corpo, é corpo de Cristo. Então, vocês já viram aí, Romanos 15, 7, aceitar o irmão. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Receber uns aos outros, irmãos. E aí nós começamos a ter preferências dentro da igreja. Esse faz parte da minha curriola, eu recebo, aceito de um jeito. O outro não faz parte, chuta. Não é padrão da Bíblia. Nós aqui estamos ensinando o que Jesus ensina, que a palavra ensina. Nós temos que aceitar. Porque Jesus morreu por ele também. Você se avalia, irmãos? Ou você frequenta a igreja, ouve a palavra, chegou ali e esqueceu. Isso não traz sentido. Nós temos que avaliar nossa vida. Eu tenho que ter propósito para crescer na vida espiritual. Se eu não parar, irmãos, para pensar, estudar a palavra, descer o meu coração, eu não vou mudar. Eu vou ficar na igreja. Vou dizer que sou crente, mas a avaliação, se você avaliar no padrão de Jesus, olha, irmãos,
padrão de Deus é padrão de excelência. Por isso que Paulo dizia: vocês olham para mim e me imitem, mas eu ainda não cheguei aonde eu deveria chegar. Porque ele olhava para Jesus, um padrão de excelência, mas ele caminhava. Quando você olha para Jesus, você está longe de viver plenamente o Evangelho. Porque nós somos revestidos do nosso querer. Você não abre mão, se nega para favorecer o irmão, para que ele, como João Batista disse, importa que ele cresça. 1 Coríntios 12, 25. Cuidar. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado uns dos outros. Quando a sua unha do dedinho está doendo, você tem um cuidado, vai logo procurar um podólogo, não é isso? Para tratar da sua unha pequena. E quando o irmão está caindo lá, você nem está aí. A Bíblia está dizendo que nós pertencemos uns aos outros. Qual o cuidado que você tem com o irmão? Se ele abandona a carreira, desanima, enfraquece, nós precisamos cuidar uns dos outros. Efésios 5, 21, 22. Sujeitar. Isso também está em Colossenses 1, 13. Tem uma parte lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mulher tem que sujeitar, não tem que ser. Hein? A Bíblia manda que a mulher sujeite ao marido. E manda que o marido ama as esposas. O marido só lê o versículo 22, não lê o outro 25. Sujeitai-vos Muito mais uns difícil. aos outros. 25. Eu fico pensando, Paulo fala isso em Efésios, fala isso em Colossenses, Pedro fala isso também na primeira epístola, da sujeição da mulher. Parece que a mulher é difícil de sujeitar, né? Porque só fala sujeite a mulher, tá? Recomenda, da mulher é difícil, hein? Assim como o homem é difícil de amar. E amar a mulher é muito mais difícil. Porque você vê que o mandamento ele triplica. Toda mulher sujeita aos maridos, marido amai as vossas esposas. Mas é muito fácil, como Cristo amou a igreja, sua mulher é amada. Não é tão fácil não. A mulher. Hein? Ainda bem que você chega bem assim. Né, Maria? Verdade. Hein? Mas, e o mandamento que nós lemos aqui primeiro? João 3,34. Que nós devemos amar o irmão como ele nos ama. Irmãos, tudo isso só vem através do Espírito de Deus. Se você não tiver cheio do Espírito, por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Muitas pessoas acham que o ser cheio do Espírito é para estar sapateando, para virando cambalhota, é para viver o Evangelho. As pessoas não entendem. Tá? É para viver isto aqui que é difícil. Sapatear é muito fácil. Você sapateou, o fogo passou, você vai embora. Acabou o combustível. Agora, viver isso aqui todo dia não é fácil, não. Você precisa do Espírito Santo. E as pessoas acham que não. Tá? Movimento, irmãos, até do Espírito, é cíclico. Ele dá e passa. Mas a vida cristã não é todo dia. É em casa, é no trabalho, é na igreja, no trânsito.
Tá? Você tem que fazer isso. Colossenses 3:13, Romanos 15:1. Suportar. Suportamos-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Suportando-vos uns aos outros. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos. A nossa vontade, ela sempre tem que prevalecer. Tem pessoas, irmãos, que, como diz, né? Ele dá um boi para entrar numa encrenca e dá uma boiada para não sair dela. Para você se agradar, você vai até as últimas consequências. Você fere. Rapaz, tem pessoas que, olha, ele não gosta de perder. E a Bíblia não manda isso. Você vai numa roda mundana, a discussão ferve. Vai não. Porque as pessoas querem que o ponto de vista dela prevaleça. Isso começa lá desde pequenininho, que você vê o menino lá. Ninguém quer perder. Porque está na natureza. Essa natureza, ela precisa ser mortificada. E a Bíblia diz que a mortificação da natureza, você que tem que fazer. Leia lá. Colossenses 3:8. Fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza. É isso? Ou mortificar? Mas agora, usar também. Não, 3:5 então. Mortificar, pois, os vossos membros. Tá bom. Mortificai, pois, os vossos membros. Não vem um anjo para mortificar para você. Não vem a corte celeste para fazer para você. É você que tem que fazer. Aí você depende do Espírito. Por isso que Paulo diz, olha, desenvolva a vossa salvação. As pessoas acham assim, não, eu faço isso, faço aquilo, Deus vai fazer. Não vai fazer. O que Deus tinha que fazer, já fez. Quando Jesus bradou na cruz e está consumado, foi uma obra perfeita. Não precisa de retoque. É você que tem que tomar posse daquilo que Jesus conquistou. A sua natureza veio lá de Adão. Mas para você revestir a natureza de Cristo, que Ele conquistou na cruz, é você que tem que tomar. Deus falou para o povo de Israel, vou te dar uma terra que mana leite e mel. Quando chega na beira lá do Jordão, tinha Jericó. Uma muralha que tinha casa em cima, alta de quase 6 metros de coisa por 15 de altura, e tinha gigante. Falou, essa aí é a sua terra, conquista. Assim é você. Eu li aqui, irmãos, umas 3 semanas atrás, sobre a conquista dos jebuseus. E eu li um texto em Números 33 e 55. Aquilo tem muitas pessoas na igreja, a mesma recomendação se dá no âmbito espiritual. Deus disse através de Moisés, olha, elimine todos os inimigos. Se você deixar um, ele vai ser espinho na vossa ilhada. Mas se não lançar fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares ficar deles, os serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos na terra em que habitais. O que aconteceu? O povo de Israel não consegue expulsar todos os inimigos. Eles foram a causa do povo ser levado para a Síria e outro grupo para a Babilônia. Porque eles influenciaram o povo à idolatria. Se você não conquistar a sua alma, você vai ser preso por ela. Agora, pastor, tem uma passagem, desculpa eu não saber citar, mas fala que pouco a pouco também vai sendo cobertos
uma aula de experiência. Você na vida profissional, você entra e lá vão te mostrar o plano de cargos e salários. Aí você olha lá, aí você faz um projeto. Como é que eu vou chegar lá? Você tem que se preparar, não é? Na vida espiritual, qual o projeto que você faz? Eu sou ranzinza, eu sou mentiroso. Você tem que reconhecer. Aquilo que aconteceu com o filho pródigo, lá no capítulo 15 e 17 de Lucas, a Bíblia diz: caindo em si, ele parou, veja bem, ele estava passando fome, e ele estava só, servindo aos porcos. Ele para, e a Bíblia diz: caindo em si, ele diz: levantar-me-ei. Aí ele tomou uma ação: irei ter com meu pai. Se você não fizer um projeto para terminar, quando você, veja, você identifica o primeiro problema que você tem, e você vai para os pés do Senhor para se livrar daquele mau hábito, o Espírito Santo chega. Capítulo 8, versículo 26 de Romanos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas. No momento que você identifica, ele se posta para te ajudar, mas ele não pega a sua cadeira sozinho. Você tem que pegar de um lado e pegar de outro. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Na outra versão fala: nos assiste. Porque não sabemos o que Havemos de pedir. Mas essa palavra ele pega ao lado. Você vai carregar a mesa, ele pega de um lado e você pega de outro. Ele não vai pegar para você e nem te deixa pegar sozinho. Está entendendo? O Espírito Santo é isso. E a hora que estiver legal, você já está dominada, ele mesmo vai falar: ó, precisa agora começar o outro. Então, por isso que a Bíblia diz: fala, fazei pois mortificar. Você tem que dar uma parada. Você chuta a canela de um, fala com o outro, e você faz um estrago, como crente. Em casa, no meio da igreja, você vai chutando. Se um dia você não parar para cair a ficha, para Deus começar o tratamento, você vai continuar na igreja. E aí, irmãos, eu não sei se com essas bagagens a gente vai entrar no céu. Está entendendo? Eu acho aquele versículo, pastor, que fala, sempre achar o outro superior a você. Se todo mundo fizesse assim, né, ficaria mais fácil. Filipenses 3 e 2, ou 2 e 3. Filipenses 2 e 3. Ele fala: não haja entre vós partidarismo, não é isso? Não é isso? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo: nada façais por contenda ou por vanglória. Irmãos, se a gente não tiver o Espírito de Cristo, você vai achar. Você já chegou com pessoas que, na igreja, que tudo que ele faz é melhor do que o outro? Você nunca viu isso aqui, não? Ninguém é assim. Hein? Ninguém é assim. Aqui não tem ninguém assim. Aqui não tem. Tá? Se ele ora, o negócio acontece. Se ele fala, o negócio acontece. Então tudo dele, Deus faz. E aí você fica até diminuído perto dele. Mas por quê? A pessoa está fazendo por vanglória. E isso eu acho que faz parte Da nossa natureza. Né? Você quer reconhecimento. Foi por isso que Lúcifer foi expulso de lá. E nós temos isso aí. Essa empate, esse orgulho. Por isso que eu tenho que ser dominado pelo Espírito de Deus. Porque se eu não tiver, eu vou fazer, irmãos. Está na natureza adâmica. Tá? Quando você vai apresentar um trabalho, você vai com humildade. Você quer fazer coisa para o holofote está em você. Faça bem feito. Aquilo que está em Eclesiastes, tudo que tiver à mão, faça bem feito.
mas a glória tem que ser de Deus. A Bíblia diz que Ele é a nossa capacidade, não é você que é. Se não me engano, está em 2 Coríntios 3:5. Para que Ele é a nossa capacidade, não é você que é. Essa vossa luz, vamos e glorifiquem e está no céu. Então, 3:5 fala, não que sejamos capazes por nós. de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade Vem de Deus. Então você tem que dar honra e glória a esse Deus que te dá a capacidade. Mas normalmente você fala, não, eu queimei a pestana, não sei o quê. Tá? Esquece que tudo vem de Deus. Irmãos, Gálatas 5:26. Aí vai mexer com outro problema que o ser humano também tem. Não sejamos cobiçosos. Está vendo, irmão? De vanglória e nem ter inveja uns dos outros. Se ele faz, glorifica a Deus e procura ajudar. Se alguma coisa não saiu legal, chame e fala, você pode melhorar aqui. Mas normalmente vai para trás da porta e fica lá, você viu? Isso é tudo errado. Irmão, nós precisamos ser igreja. Ajudar o irmão, não ter inveja do irmão, colocar o ombro para que a obra de Deus prospere e o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Agora, Romanos 14:13. Esse aqui de vez em quando tem aqui, a gente ouve também. Isso é mestre, né, irmão? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Ao irmão. Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados. Está lá em Mateus 7:1. Paulo está dizendo que nós não devemos julgar. De vez em quando você... Rapaz, é a natureza. Se você bobear com a natureza, ela te derruba. Passa o irmão, o coitado não está nem sabendo. Você está vendo aqui? É isso. É ou não é? É maledicência. Mas você está fazendo uma caricatura da pessoa que muitas vezes não é real. E você deixa de glorificar a Deus. A Bíblia diz que à medida com que você julgar, alguém vai te julgar também. Deixa o seu julgamento que o Senhor faça de você. Paulo dizia, eu não julgo nem quero ser julgado por ninguém, porque o meu julgamento vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então você viva para o Senhor e importe com aquilo que Deus vê de você. Se você não parar, irmãos, nós queremos muitas vezes comparar a avaliação nossa como Deus está vendo. Será que Deus pode falar da nossa vida como Ele falou de Jó? Viste o meu servo, homem reto, íntegro, temente a Deus que se desvia do mal. O testemunho de pessoas pode ser alguma coisa, mas o melhor testemunho é aquele que Deus dá. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, que diz que Enoque foi tomado porque alcançou testemunho da parte de Deus, que agradaram ao Senhor. Deus olhou, esse é o cara. Falou, você vem para cá, para ficar junto de mim. Ele alcançou testemunho. Capítulo 11. 11, sim. Versículo 5, não é isso? É, sim. Então, a preocupação sua tem que saber como Deus te vê. Se você está vivendo o Evangelho de maneira que Deus é glorificado e Deus possa falar, eu conto.
servos ele diz então, o que vocês estão fazendo, vocês estão adultério, isso não agrada a Deus, isso não vai te levar para o céu, seria então agora. Capítulo 18, versículo 15 de Mateus. Esse é o procedimento de crente. Vê que Jesus diz, Jesus ensina. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre primeiro. Se ele ouvir, você leva o seu. Se ele não ouvir, você leva mais outra pessoa. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. E sirvam de testemunho. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele não ouvir, considera como publicano. Se ele recusar ouvi-los, conte a igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja. Então você tem instrução na Bíblia. Pastor, uma coisa que eu sempre fiquei muito dúvida nessa palavra, ela se aplica aos não irmãos na fé também? Hein? Ela se aplica só a igreja mesmo, né? Só essa palavra de correção, assim, a sós, depois chamar outro para também ajudar. A Bíblia, primeiro princípio, a Bíblia foi escrita para crentes, para a igreja. O mundo lá fora jaz no maligno. Eu não vou falar para o cara é adulto, porque ele vai falar, é bobeira, rapaz. Isso é comum aqui. Nós estamos falando, hein? O que é que tem a ver com isso? Tá? Agora aqui não. O que nós queremos aqui? Restauração do corpo. Tá? Por isso que você tem que ir a ele. Mas o que acontece é a nossa velha igreja, para fazer esses princípios, aí Aí foge do Evangelho. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Não é isso? Se você foge do padrão do amor, você vai usar uma justiça própria, que não deve ser usada. Outra pregação que eu queria perguntar, por exemplo, existem pastores de denominações que roubam dinheiro dos fiéis e tal, fazem coisas terríveis. Então você fala, fulano tal é errado, isso seria julgado. Mas se a gente fala assim, o que ele faz não está correto, isso seria também julgado. Isso aí. Ou você Agora, decide suas normas de não. Há um outro versículo que aqui Jesus disse, pelo fruto. Se o cara está fazendo e é notório, que julgamento que tem? O fruto dele já condenou. Está exposto. Pelo fruto você conhece. Hein? Não, exatamente. Está vendo? O fruto dele está condenando. Então é diferente. Estou dizendo que o fruto dele não está correto, então não é julgamento. Não está. Mas ele está produzindo um fruto que é visível. Então tem pessoas que chegam na igreja e falam, eu amo o Senhor, e é desobediente à palavra. A demonstração do meu amor a Deus é obedecer a palavra. Isso está lá em João 14, 21. Se aquele que me ama guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então a Bíblia está convocando. Se você sabe que o cara é desobediente, ele está produzindo esse fruto, ele não ama Deus, está se iludindo. É aquele caso, né, pastor, que o Paulo julga o crescimento da igreja, que ele tinha um caso para magoar, né? Isso aí, porque o fruto estava lá. Ele diz, olha, eu estou ouvindo que há esse caso no meio de vocês, e eu peço que tire esse cara daí. Ninguém está fazendo nada. Tá? Está no capítulo 5, 1 Coríntios, tá? Fornicação. E aí ele trata, lá no versículo 10 deste capítulo, ele fala uma outra coisa que é importante à igreja. Você nunca viu pessoas mentirosas que têm natureza demoníaca ser disciplinadas, você já viu? Porque a Bíblia não fala. Ela diz que eu conheço que o cara é mentiroso, eu tenho que me afastar dele. Não é a ação da igreja. A Bíblia diz, com esses tais você não sente e não coma. Qualquer pessoa que desobedece a palavra,
A Bíblia fala assim: você não pode ter comunhão com ele. E muitas vezes, irmãos, você sabe que o cara é errado dentro da igreja, você leva a sua família, seus filhos, cuidado. Tá? Isso é perigoso, porque a Bíblia diz: afaste dele, nem coma com esse sujeito. É no capítulo 5 de 1 Coríntios, lá no versículo 10, está lá, né? 10 e 11, não é isso? Então, se você tem filhos e tem por exemplo, come churrasco com quem está errado, foge. A Bíblia fala que não pode nem comer, porque vai pegar lá. Eu conheço um camarada que ele veio conversar comigo e tal. Eu falei: ó, a pessoa está errada, seus filhos vão ser, vai acontecer alguma coisa. E os filhos dele, sabe o que acontecia? Via vulto dentro de casa. Eu falei: foge. É a Bíblia, irmão. Tem que obedecer a palavra de Deus. Não tem conversa. Outra coisa, Tiago 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Não Nos queixeis. uns com os outros. Você já viu alguém queixando o outro? Não. Aqui não existe isso. Se essas pessoas aí mentirosas, que têm comunhão, for da família. Ora por ele. For da família, veja, se essa pessoa é crente, você tem que afastar. É a Bíblia que manda. Olha, a pessoa não crente, você não tem compromisso nenhum de ela falar a verdade. Tá? Do não Paulo, crente. e Não, Paulo fala, né? Veja. Senão ia ter que sair do mundo. É. Aí vai entrar o Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Que não anda segundo você. Você tem que ter uma relação social, mas ao mesmo tempo, de um dado momento, minha filha, eu trabalhei em São Luís, eu estava montando uma equipe, e falava assim: vamos tal lugar. Eu ia sabe, levava aquela garotada que eu estava montando a equipe. Chegava em certo momento que eles começavam a falar: ó, termina aí, depois me dê a minha cota que eu estou indo embora. Enquanto estava tudo legal, participava, instruía, mas começava a avançar na bebida, no xingamento. Não é parte nossa. Quando eu estava aqui, eu tinha uma empresa, e de vez em quando, nos meses, eu vinha aqui na Praia do Canto com eles, fazer lanche. Eu chegava aqui 6 horas, chegava às 7h30, começava a encher de beberrão. Eu, muito obrigado, levo para minha conta, que depois eu acerto. Mas não é parte da gente. Uma que você não sente bem. Eu falava quando começava a falar japonês. Então, você vai num casamento, você vai. Dá a presença, mas tira o time cedo. Porque a gente não pode, irmãos. A Bíblia diz que luzes, trevas, não se combinam. Tiago 4:11. Esse aí é bom, hein? Irmãos, não os fazeis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Veja, irmãos, nós temos vários mandamentos mútuos. Você para ver isso, para você se inteirar, para você eliminar isso da sua vida. Falar mal quando está uma panela assim é gostoso, a gente chega a babar, né? Triturar os outros, só que a Bíblia condena.
Então o que a Bíblia condena, você não pode fazer. Tá? Quando eu trabalhava, irmãos, nós arrumamos aqui na UFS, era um grupo grande de 12 pessoas. Quando reunia, meu Deus, era do alto a baixo, se falando mal. E a gente vê que é a natureza das pessoas. Fala mal de chefe, fala mal de companheiro, você fala mal de tudo. Não tem ninguém para falar com você mesmo. Só que isso não edifica, irmãos. A proposta de Deus é que você edifique o irmão, você fortifique o irmão, você gere vida ao irmão. Por isso que a gente exige no discipulado que as pessoas leiam a Bíblia, leiam e meditem na Bíblia, para você ter a palavra de Deus como alimento para quando as pessoas necessitam. Se você não ler, não refletir sobre a Bíblia, você não vai guardar a palavra de Deus. E ela tem resposta para tudo, você tem que ler. Não importa, leia e leia. Eu não consigo, porque você lê uma vez no ano, uma vez na vida e outra na morte, não vai guardar nada. Tenha compromisso com a palavra, quero ver se o Espírito Santo não vai. Não falamos aqui a semana retrasada que o professor está lá, ele quer te ensinar. A Bíblia diz que ele ensina, ele vos ensinará todas as coisas. Mas se você estiver em comunhão com o Senhor, você tiver o Espírito Santo dentro de você, você sabe que você está fazendo coisa errada. Isso aí. Aí, quando o Espírito acende, veja, quando o Espírito te dá um lampejo, que você está e você continua, a partir deste momento, você começa a entristecê-lo, e ele está ali. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Lá no versículo 29, 4:30, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para edificação. No 31, ele diz: olha, gritaria, ira, maledicência, nem se nomeia entre vós, porque isto, irmão, entristece o Espírito. A visão que eu tenho, o Espírito, você está sentado aqui, ele está aqui, é um gentleman. Ele só entra em ação quando você solicita. Quando você começa a gritar, blasfemar, maledicência, ele sai. Não faz parte da natureza dele. Mas quando você pega a Bíblia, fala: vem cá me instruir, ele vem. Bom, quando você começa a meditar na palavra, é que ele é tão poderoso que ele aquece o coração e de vez em quando você chora. Mas vocês não têm prazer nessas coisas, né? Aí fica lendo uma leitura, aí vai para aquele capítulo lá que fala que a letra mata. Se lê a letra pura, vai matar, mas se vai com o Espírito, é diferente. Tá? Lá fala assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você lê isso aqui como uma leitura qualquer, tem muita gente que lê, vai sentir uma coisa árida, não tem figura, mas quando você lê com o Espírito, ele vai aquecer o seu coração. Irmãos, rapaz, não terminou. É Gálatas 5:15 e 5:26. Eu vou parar que tem. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Vós, porém, vos mordeis. Tem gente que não sai mordendo não, mas ele morde. Morder é um recurso, né, que as pessoas têm de machucar o outro, né? Hein? É uma maneira de machucar. Então muitas vezes nós ofendemos com as nossas palavras. Pastor, vejo isso como uma artimanha
você olhar o propósito de Deus para com a igreja, Deus queria fazer, através de Jesus, uma sucursal do céu aqui. Esse é o propósito. Capítulo 1, versículo 1 de João, do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O sentido da palavra no grego, Jesus é o pensamento de Deus, Jesus é o propósito de Deus, é o logos de Deus. Aquilo que Deus queria fazer com Adão lá no Éden, trazer o reino para cá, Ele quer fazer com Jesus, com a igreja. Só que nós nos mordemos, irmãos. Era uma sociedade representando Jesus aqui. As coisas que existem lá, você desfrutaria aqui. Aqui você não teria briga, você não teria desunião, porque a essência de Deus, o algo mais precioso que Deus tinha, Ele mandou, foi Jesus. Jesus é amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que a gente não entende esse propósito, e aí Paulo começa: a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades. Você entra aqui na igreja, pensa que está num parque de recreação e começa a atirar nos irmãos. Aonde os soldados e os feridos? Com os irmãos aqui. É ou não é? Fala a verdade. Quantas pessoas estão machucadas com os irmãos na igreja? A gente não sabe. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 10, a Bíblia diz: olha, porque nós não desconhecemos os seus ardis. Satanás está agindo por nós não termos a visão de Deus. A gente entra no conflito contra pessoas, e sendo que a nossa luta não é contra pessoas, é contra reino das trevas. Como a gente não percebe, ele induz, você não percebe a artilharia, e aí você gera conflito, gera desunião, gera falta de amor. Quantas pessoas estão doentes aqui na ADCC por falta de liberar perdão, coração rancoroso? Não são poucos não. Quando as pessoas começam a vir conversar comigo, eu já sei a causa, irmãos. E é tão difícil, é uma coisa tão fácil de decidir, mas é tão difícil de fazer. Liberar perdão. A Bíblia diz: perdoai e sereis perdoados. E aí desencadeia uma série de doenças, uma série de desconforto, que as pessoas querem a solução. Não tem. Vai lá, a Bíblia diz o seguinte, lá no capítulo 5 de Mateus: enquanto você está no caminho, acerte logo. Não é isso que diz? Se não me engano, 23. Fala: enquanto eu não comer, acerte logo. Mas não quer acertar. Essa linha, quem ofende é errado. Quem sentiu dor demais, se o ator mas ele está errado, Deus está errado. Se doeu demais, ele ofendeu. Porque se a pessoa ofendeu, se eu tenho que perdoar e amar. O grande problema é que você sente ofendido e não vai. A Bíblia diz: se você souber que alguém tem alguma coisa com você, deixa a sua oferta, vai acertar. Mas o orgulho, irmãos, que Satanás introduz no coração, não vou me rebaixar. E aí começa a igreja. 5:24, quando está no caminho, não é isso? Deixa ali diante do altar da oferta, vai conciliar primeiro com o teu irmão, depois vem apresentar o seu. Mas aí ele fala logo em seguida, 25, enquanto está no caminho. Concilia-te depressa, enquanto está no caminho com ele. Tá? E esse é o problema. Reconcilia-te depressa enquanto está no caminho. As pessoas deixam para depois. E aí, irmãos, Satanás é um prato feito para ele. Ele apodera. Te entrega ao guarda, ele vai te colocar na prisão e você fica aprisionado. Ele monta a canga. Eu sempre estou dizendo o seguinte:
Satanás mete o arreio e a espora em cima de você e fica pra lá e pra cá. Tá? Rapaz. Nossa, Está pensando que ele brinca? Deus quer com amor te tratar, mas você não. Ele mete o arreio e te esporeia. Aí você chora com um, chora com o outro, vai lá no caminho. Lá que você errou, vai lá certo. Resolve o problema. Irmãos, tem aqui uma série de versículos que é da mutualidade, mas não deu para fazer, citar para vocês, tá? Mas nós temos que ter isso no coração, uns aos outros. Procurar viver uma vida, irmãos, que você edifica o irmão. Qual é a dificuldade do discipulado? É você ministrar na vida do irmão, querer ver o irmão crescer. Nós muitas vezes queremos alimentar, mas não queremos ser objeto de alimentação, de fortaleza para o irmão. Sempre há alguém que necessita. E Deus pode te usar. Desde que você se disponha para ser usado por Deus, para fortalecer o irmão, que seja de fato uma comunidade do amor. A igreja de Cristo é corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso, para fortificar cada um, preocupar com os irmãos, porque nós estamos caminhando para o céu. Amém? Sim.